Estamos aqui hoje com a professora Maria Ângela Perquilha, que é professora titular do Departamento de Medicina Preventiva e Social da UFMG e também lidera o projeto Estratégias de Cuidados Paliativos orientados por IA para pacientes com câncer. Bom, professora Maria Ângela, a gente gostaria de começar falando um pouquinho sobre quais são os objetivos desse projeto. Obrigada pela entrevista. Os objetivos desse projeto, bem, na verdade, a gente procura responder três perguntas. Se o algoritmo de inteligência artificial ele é capaz de identificar características do paciente, sociodemográficas, culturais, clínicas, que o indique que o melhor tratamento para ele seria um cuidado paliativo. Se identificar algum tipo de tratamento que pode trazer mais malefício do que benefício para o paciente, já em tratamento oncológico, e se características socioeconômicas, demográficas dos pacientes podem influenciar essa indicação, né? Então, tentando responder essas três perguntas. Ótimo. E houve algo assim na sua vivência, na sua prática aí de vida ou profissional que levou vocês a se inspirarem nessa ideia ou alguém da sua equipe? É, eu venho trabalhando com uma equipe hoje até brinquei, desde 2004, tem o professor Wagner Meia, é, em um grupo de pesquisa em economia da saúde, lá da Faculdade de Medicina, em que a gente vem fazendo a integração de bases de dados do SUS. E o que a gente busca o SUS tem uma quantidade de informação muito grande, nível nacional, seja do tratamento dos pacientes, ambulatorial, hospitalar e chamado de alto custo. Então mas esses dados não estão, o paciente não é identificado. Então você não consegue recuperar a trajetória assistencial desse paciente, né? Então nós vimos trabalhando com essa questão, que é usando técnicas da computação, fazendo essa reconstrução da trajetória assistencial do paciente. Ou seja, o paciente que foi num ambulatório, fez um tratamento ambulatorial no SUS, depois precisou de internar e se veio a falecer ou não, se é o mesmo paciente. Então, recuperando essa trajetória. A partir daí, em 2020, acho que foi durante a pandemia, eu comecei a pensar que a gente poderia trabalhar em alguns dados sobre como eu trabalhava. Uma das cohortes que eu trabalhei foi sobre câncer, da questão do cuidado paliativo, porque na nossa sociedade a gente é muito medicalizado, né? Então a gente acha sempre que é o médico, o remédio, o hospital que vai resolver. E necessariamente a gente tem que pensar que o paciente precisa ter a qualidade de vida é muito melhor para todos nós, né? Inclusive para pessoas que estão, qualquer doença que possa ser, uma perspectiva mais fatal, né? Então, a gente começou a ter essa discussão junto com outros profissionais de saúde na questão do cuidado paliativo. Que o SUS tem a assistência domiciliar, né? Aqui em Belo Horizonte tem as visitas domiciliar, mas assim, a gente não tem. E esse aluno meu, ele fazia esse tipo de cuidado, de assistência domiciliar. Então, o Tiago era médico da secretaria e fazia esse tipo de assistência domiciliar. E a gente começou a pensar na questão do cuidado paliativo para pessoas com câncer. E que na definição da OMS não é para você parar o tratamento, não é para você diminuir custo, mas dar uma qualidade de vida para as pessoas. E que o cuidado paliativo ele tem que ser pensado desde o início do tratamento do paciente. Porque ele não é só para o paciente, mas ele é para a família do paciente, né? Para todos que estão ao redor e cuidar daquele paciente. Por quê? Porque esse tipo vamos dizer, câncer, ele traz problemas, né? Econômicos, sociais, financeiros, para o paciente e para a família. Então, emocionais. Então, a gente tem que pensar
nessa qualidade de vida desse paciente. Então, pensando nisso, né, como define a Organização Mundial de Saúde, o cuidado paliativo é que vai propiciar isso. São equipes multiprofissionais que vão trabalhar nessa perspectiva. E então a gente começou a pensar por que o cuidado paliativo no Brasil é dado tão tardiamente e pouco. Então a gente começou a ver que tinha umas dificuldades, às vezes, até de indicação. E uma das coisas que a inteligência artificial propicia é você conseguir identificar algumas características que possibilitem ajudar a equipe que cuida desse paciente em oncologia para que ela pudesse pensar que você poderia indicar aquele paciente de uma forma muito mais. Ele tem um ganho muito maior se a gente começasse a fazer cuidado paliativo. Tá? Não quer dizer, volto a repetir, suspensão do cuidado médico, né? Mas é um cuidado específico, mais abrangente, né? E que pode vir a ser, que esse é um dos outros objetivos do projeto, até mesmo a suspensão de determinado tipo de procedimento que não está fazendo bem para o paciente, né? Mas é muito mais incômodo, que traz muito mais desconforto e que não vai trazer nenhuma melhoria de qualidade de vida para aquele paciente ou mesmo até sobreviver. Tá? E como você explicaria, assim, de forma bem simplista, como que a inteligência artificial atua no seu projeto, atuará no seu projeto, de forma a conseguir esses objetivos? A gente tem, eu trabalhando com esses dados do SUS, a gente vai pegar os dados da proposta, junta os dados do Sistema Único de Saúde de Belo Horizonte, né? Com os dados da Unimed, que é uma grande operadora do Sistema de Saúde Suplementar de Belo Horizonte, com um banco de dados também do HC, que tem dados que, apesar de ser do SUS, mas ele tem dados mais detalhados nesses pacientes. Por que isso é importante? Porque não é só juntar os dados, colocar no liquidificador e sair uma resposta. Você tem que entender o que isso significa e como que, o que esse dado ele pode ser interpretável, que é a palestra agora que está acontecendo, né? E o que está por trás disso? Porque às vezes não você fala assim, porque a pessoa, vamos dizer, o que eu usei, né, a internação. A pessoa internou, mas por que ela internou? Como que ela internou? Foi uma urgência? Ela precisou ir para o CTI, né, para o UTI, ou não é? Né, se ela tem uma pessoa que tenha muita comorbidade, que tem muitas outras doenças junto com o câncer, né? Então, assim, é importante a gente ter todo esse contexto. Se ela tem condições, se ela está tendo o acompanhamento domiciliar, se ela tem condições de ter um acompanhamento domiciliar mais frequente, se às vezes tem alguém da família que possa acompanhar. Então, tudo isso é importante colocar nesse contexto e a IA vai nos ajudar a pegar essa grande massa de dados, que não são só dados, números, mas dados também de todo o contexto daquela pessoa. Gente, e quais são as perspectivas futuras que você e sua equipe têm em relação a esse projeto e aos frutos, né, a trazer aí para a sociedade? Eu acho que o primeiro grande fruto é de você poder ter um cuidado para o paciente que não seja só nessa perspectiva da medicalização, mas seja uma perspectiva de que ele possa ter uma qualidade de desfrutar a da vida, mesmo fazendo um tratamento oncológico contra o câncer. Tá? Dele ter uma boa convivência com a família, com os amigos, né? E de que isso não isso para mim é qualidade de vida, né? Então, é pensar e que tendo um suporte de uma equipe que vai pensar no todo, e não apenas no tratamento, né? Então, isso é importante. Então, a gente espera que resulte nisso. Resulte de que como eu sou professora, que os alunos também possam começar a se apropriar disso e entender que não é um resultado, não é o liquidificador que vai sair um resultado, mas que o que ele tem que compreender o que está por trás desse resultado e como que quem vai dar a última palavra vai ser ele junto com o paciente e a família, né? Não é o resultado que saiu lá no computador que vai definir o que vai acontecer, se vai para cá ou se vai para lá, né? Para os profissionais de saúde, né, a mesma questão.
Aí na gestão, isso facilita a gestão do cuidado, né? Porque você já pode antever, diz que é preditivo, você pode antever algumas complicações que podem acontecer com esse paciente, né? E para a sociedade, e também um recurso, economia de recursos, sempre vem. Se você antever algumas etapas, você pode direcionar melhor os recursos para que ela seja mais bem feita. Em vez de eu ficar direcionando recursos para um tratamento que é extremamente custoso, eu posso direcionar o recurso para que aquele paciente tenha um conforto em casa, que tenha uma equipe trabalhando com ele de casa, que dê um outro tipo de assistência que não seja só um medicamento, por exemplo. Já que você tocou no assunto, né? Para você que é pesquisadora, mas é também professora, como que você aconselharia os seus alunos, que serão os futuros profissionais, a lidar com essa tecnologia, mas ao mesmo tempo não deixar a relação médico-paciente de lado? Esse é um. Eu acho que antes da IA, eu acho que vem a relação médico-paciente, antes de qualquer coisa, né? E eu tenho até comentado com os alunos, então assim, a IA vai facilitar o diagnóstico por imagem, você vai selecionar já tratamento, ser direcionado, mas sempre a diferença da medicina, que eu acho que é fundamental, é a relação dele com o paciente. Somos pessoas, tá? Não é uma pessoa cuidando de outra pessoa. Se você esquece isso, então o problema não é IA ou qualquer outra forma, ou um exame ou qualquer outra coisa. Mas o importante é você com o seu paciente. É entender que ele não é somente uma doença, mas que ele tem um contexto todo, né, de cuidado, ele tem um contexto de vida que você tem que entender e tem que conhecer. Né? Ele não é um paciente, ele não é um câncer. Ele é uma pessoa que está em cuidado. Tá? Excelente. Muito obrigada, professora. Foi um Obrigada, prazer tê-la Giovana. conosco. Você gostaria de pontuar mais alguma coisa que a gente não abordou? Não, eu só gostaria de agradecer a oportunidade. Foi financiado, né, pelo CIA, então isso é muito importante. E agradecer a uma equipe que é multidisciplinar, multiprofissional e que tem, às vezes, visões conflitantes sobre cuidado paliativo, mas isso é muito importante. É muito enriquecedor porque é um tema, às vezes, espinhoso para a própria sociedade. Né? Excelente. Muito obrigada, Obrigada, viu? professora.